Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma live aqui do canal Somos Espiritismo, né? E hoje é a roda de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Eu não vim destruir a lei. E como a gente começa, né, para ser assim, ficar, né, tranquilo, tudo, eu vou convidar a todos que estiverem chegando. Oi, Edneia, seja bem-vinda. Oi, Carla Vaz, muito obrigado pela presença, viu? Vamos fazer uma prece. Só que eu não convidei ninguém. Aliás, convidei, mas não, né, as pessoas não podiam. Né? Eu queria saber se alguém de vocês que estão chegando agora gostaria de fazer a prece. Se você puder fazer a prece, só solicitar a participação aí que eu autorizo, tá bom? Como eu ia dizendo, né, hoje a gente vai começar de fato os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje é o capítulo 1, Eu não vim destruir a lei. Uma passagem que inclusive está na Bíblia. Edneia, você quer fazer a prece para nós? Carla? Bom, pelo jeito não, né? Porque não se manifestaram. Então eu vou convidar a todos para que se sentirem à vontade, fechar os olhos, respirar lenta e profundamente. E vamos agradecer a Deus pela oportunidade da vida, agradecer a Deus pela manutenção desta, a Jesus pela inspiração, né, que Ele é o nosso modelo, nosso guia, nosso irmão maior. Pedir, rogar aos bons espíritos para que eles se acerquem de nós, nos ajudando, nos inspirando, para que nós possamos fazer dessa live um manancial de conhecimentos para nós mesmos, e que nós possamos levar esses conhecimentos aos mais diversos lugares em que nós estivermos participando, na condição de multiplicadores, não somente por palavras, mas por atos também. Estejam conosco, meus irmãos, hoje, agora e para todos sempre. Muito obrigado, que assim seja. Oi, Alessandra, muito obrigado pela presença. Laís, muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Noeli, muito obrigado. Então, vamos falar hoje sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Mas eu gostaria de recobrar com vocês aqui o estudo que a gente fez lá no começo, que era a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele falava que para a gente ter a compreensão, os 4 primeiros capítulos são fundamentais para que a gente conheça o restante das obras, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos só recordar aqui os 4 primeiros capítulos, quais são? É o que a gente vai estudar hoje. Eu não vim destruir a lei, o meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu Pai, e ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esses 4 são fundamentais para que a gente entenda todo o restante do Evangelho. E a gente vai começar hoje no capítulo 1, que é Eu não vim destruir a lei. Bem, Jesus disse, aqui veio, né? Está lá em Mateus 5, capítulo 5, versículos de 17 e 18. Né? Vamos lá ver o que está dizendo isso aqui. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Como ele falava. 5, 17 e 18. Está aqui. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim. Mas vim para cumpri-los. Em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, até que tudo seja cumprido. Então, olha só, está escrito aqui, ó, na Bíblia. Pois é. Então, Jesus disse a que veio. Mas, olha só, essa revelação, ela tem 3 partes, como a gente sabe. A primeira revelação veio com Moisés. Moisés, né, exatamente. Ele, que foi o grande, né, o grande líder do povo, e o formador do povo de Israel, né, que muitos falam que é o povo escolhido, aquela coisa toda, né, que os judeus. E a segunda revelação veio com Cristo, Jesus, que não veio também destruir as leis de Moisés, ele veio para dar cumprimento. E depois a terceira lei veio com o Espiritismo, que já não estava mais personificado em ninguém. Por quê? Porque é o fruto do conhecimento trazido pelos Espíritos. E também, do mesmo jeito que Cristo não veio destruir a lei mosaica, o Espiritismo também não veio destruir a lei cristã, mas sim dar o seu cumprimento. Moisés guiou o povo hebreu, que era um povo cativo do Egito,
era escravo lá no Egito durante 400 anos. Desde quando começou realmente a se formar lá a civilização egípcia, né, que é uma civilização que até hoje nós temos assim, muitos mistérios a ser desvendados. Né? Eu falo do Egito clássico, antigo. Né? Por exemplo, aquelas edificações como as pirâmides, a esfinge e tantos outros conhecimentos que esse povo dominava, até hoje para nós soa como um certo mistério. É tão sério isso que existe na ciência um ramo chamado egiptologia, que estuda justamente o Egito Antigo. Então, assim, Moisés, o que acontece? Ele foi adotado, ele não era filho legítimo do faraó. O faraó tinha dado uma lei que mandava matar todas as crianças hebreias nascidas lá, né? Então a mãe de Moisés colocou ele num cesto e jogou no rio. Ou seja, fez com que ele fosse como se fosse um barquinho flutuando pelo rio. Aí a filha do faraó estava se lavando lá no rio, ela viu aquele cesto lá tal, e viu que tinha uma criança, ela resolveu adotar. E falou pro pai dela que era filho dela e pronto. Então, mas a verdade, quem criou foi o faraó. E o faraó passou todos os seus conhecimentos para Moisés. Agora imagina que esses conhecimentos não eram poucos, né? Vamos falar a verdade. Eram conhecimentos riquíssimos, vastos. Como eu falei, né? O Egito Antigo, ele até hoje ele deixa pra gente assim um mistério, né? Assim, que hoje em dia a ciência vai desvendando aos poucos. Oi, Betânia, seja bem-vinda. Então, assim, um dia Moisés já estava adulto, né? Ele estava andando e viu um hebreu ser assim, agredido por um egípcio. Aí ele entrou na briga e defendeu esse hebreu, porque ele sabia que era o povo dele. Oi, Renato Prieto, obrigado, viu, pela presença. Então o que ele fez? Ele defendeu esse hebreu. A partir disso, o faraó não gostou, então o faraó começou a persegui-lo. E ele, depois de muitos embates com o faraó, e veio lá as pragas, né, que inclusive era fruto da mediunidade de Moisés, ele, por fim, ele conseguiu sair com o povo, que eram muitas pessoas, os escravos, para ir em rumo a uma profecia que falava que havia a terra prometida, que era Canaã. Então ele foi atrás. Então disso aí que surgiu, que ele ficou andando com 40 anos com esse povo. Foi quando o mar também se abriu, né? Tem assim uma explicação científica para isso, porque tinha uma vazante, aí o mar naturalmente se abria quando era a maré baixa, então ele passou. Já outros falam que não, que foi o poder mesmo de Moisés, da mediunidade, que ele fez os efeitos físicos para que as águas se separassem e eles passassem por meio de um corredor. Bom, isso aí é coisas que a gente precisa, né, estudar melhor. Tal. Eu não posso afirmar porque eu não tenho propriedades para afirmar isso. Mas o fato é que isso aconteceu e ele passou, e quando os exércitos lá do faraó foi passar, eles sucumbiram, né, se não me engano. Eu não conheço direito essa história. E por fim, quando ele chegou lá na Terra Prometida, ele subiu ao monte para ter com Deus, e lá, ele, através de manifestações mediúnicas, ele conseguiu escrever na pedra, né, os 10 mandamentos, que muitos dizem que foram Deus, né, tal, mas foi também fruto da mediunidade de Moisés. Né. Então diz assim, que Moisés foi o primeiro a usar um tablet, né, na nuvem, né, que baixou informações direto da nuvem. É o que dizem por aí. Mas assim, brincadeiras à parte, o fato é que Moisés trouxe esses 10 mandamentos. E a gente vê que ele é muito curioso, porque ele tem... A maioria dos 10 mandamentos são negativas, né? Não prestareis falso testemunho, não roubareis, não desejareis a mulher do próximo, não cometereis adultério, não matareis, não pronunciareis em vão o nome do vosso santo Deus, né? Do Senhor Deus, né? E por aí vai. Agora, esses 10 mandamentos, sabia que eles têm uma certa relação com as leis morais que está nesse livro aqui, ó. Livro dos Espíritos, o primeiro codificado por Allan Kardec. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a todos que chegaram agora. Então, assim, nós tentamos fazer uma correlação, mas, assim, ela carece de aprofundamento, de estudos. Porque, olha só, a primeira lei de Moisés, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis diante de mim deuses estrangeiros, não fareis imagens esculpidas, nem figuras que está acima do céu, nem embaixo na terra. Não adorareis e nem lhes presteis culto soberano. Aí a gente tem a primeira lei
a primeira lei moral que a gente encontra no Livro dos Espíritos. É a lei divina ou a lei natural. Que justamente fala isso, né? Que se a lei natural é a lei divina, a lei e tal. É o que Kardec fala. E também essa lei, a primeira lei de Moisés, também está diretamente ligada à lei de adoração. Né? E a lei de adoração, ela fala sobre como que a gente vai adorar o Criador, né, Deus. Será que é sacrificando animais, é fazendo esses cultos exteriores, né, que realmente só tem, às vezes, teatro só. Então, o que acontece? Não, a verdadeira adoração que a gente faz a Deus é praticando o amor ao próximo, né? Exatamente, eu chego a Deus através do meu próximo. É assim, foi o que Jesus ensinou pra gente. Então, a gente vê que tem uma correlação dos 10 mandamentos com as leis morais que estão no Livro dos Espíritos. Por exemplo, lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Então, esse aqui, santificar o dia de sábado. Por quê? Porque a gente tem, no conhecimento deles, tem 6 dias para fazer os seus afazeres, suas tarefas e trabalhos, e o sábado para ser santificado. Aí a gente tem a lei de trabalho, que também é a lei de adoração. Olha só que interessante. Então esse mandamento aqui corresponde a essa lei também, lei de trabalho e lei de adoração. A gente tem aqui, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Ou seja, um mandamento que tem promessa. Né? O que todo mundo muitas vezes fala aí, né? É o número 4. E ele tem a ver também com essa lei de adoração e a lei de reprodução também, quando a gente olha lá no Livro dos Espíritos, né? O que realmente vem a ser isso. Não matareis. É o do Decálogo de Moisés, é o número 5. Então a gente vê que não matareis está diretamente ligado com a lei de conservação, lei de destruição e a lei de sociedade. Olha que interessante. Tem correlação. O 6, do Decálogo, o número 6 é não cometereis adultério. Também está relacionado com a lei de sociedade. Com a lei de sociedade, exatamente. Não roubareis. É o 7º. Está de acordo com a lei de sociedade, lei de progresso e a lei de igualdade também. Se a gente for olhar lá no Livro dos Espíritos, né? Não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. A lei número 8 de Moisés. Aí a gente tem as leis morais, que falam sobre a lei de igualdade e lei de liberdade. Então, assim, não desejareis a mulher do vosso próximo, é o 9. Lei de justiça, amor e caridade também. E a lei de sociedade. E por fim, não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem qualquer das coisas que lhes pertençam. Lei de está de acordo com a perfeição moral, que faz parte das leis morais, embora não tenha o nome de lei. E é isso. Isso, como eu falei para vocês, é uma tentativa de fazer uma correlação, porque existe assim, uma relação, se a gente for ver e se aprofundar melhor, né, nas leis morais que está no livro dos... Elas são 12, e o Decálogo de Moisés, como já diz o Decálogo, são 10 leis. Agora é interessante dizer o seguinte, se a gente for olhar na Bíblia, nós não encontramos os 10 mandamentos assim, bonitinho, igual a gente vê aqui no Livro dos Espíritos. Dizem que, inclusive carece de fontes, que foi Santo Agostinho que organizou dessa forma, porque na Bíblia é assim, bem extenso, tem muita coisa, né, então. E por que tem esses 10 mandamentos? É porque Moisés precisava disciplinar aquele povo que ele estava guiando por 40 anos pelos desertos, né? Pois é. E para isso ele precisava não só explicar, mas como colocar regras mesmo, assim, de convivência. Tanto é que ele aplicava lá a lei de Talião. Antes da lei de Talião, o que acontecia? Se alguém passasse por mim e esbarrasse e eu caísse no chão, pela lei, tipo assim, eu ia lá e matava a pessoa. Aí virava uma guerra, quer dizer, começava a se exterminar. A lei de Talião, ela trouxe uma evolução, por mais paradoxal que seja isso, por quê? Porque a partir do momento que alguém esbarrasse em mim e eu caísse, pela lei, eu ia lá e empurrava a pessoa para ela cair também. Ou seja, para ela pagar o que ela fez comigo. Se ela me cortasse um dedo, eu ia lá e cortava o dedo dela, não mais matasse. Então começou a diminuir essa coisa de um matar o outro. Então começou a ter um certo sentido. Aí veio Moisés e ele trouxe, né, além dessa lei de Deus, ele trouxe também as leis civis. Exato. Olha só, na própria Bíblia, quando a gente abre no livro de Êxodos,
Moisés, ele além dos 10 mandamentos, como eu falei para vocês aqui, que são 21 versículos, 21 versículos, os 10 mandamentos, porque ele está todo assim, não está bem organizado, igual eu falei lá. Tem a lei acerca dos escravos, uma lei civil da época, lei sobre os escravos, que fala, né, que o escravo ele vai trabalhar durante tantos anos, vai ser livre. Se ele tivesse casado, ele sai livre, a esposa fica. Se ele tiver tido filho, aí acontecer isso, aí ele pode sair livre com a família e tudo mais. Então falava essas regras. Tem também, além da lei acerca dos escravos, tem a lei acerca da propriedade, está tudo aqui no Êxodo, viu? Leis sociais, lei de justiça e misericórdia, e as 3 festas anuais, quais as festas que ele regulava que deveria ter, e assim ia. Ou seja, Moisés deixou registrado as leis civis na Bíblia, no livro Êxodos. Como eu falei, né? Gente, boa noite a todos que estão chegando, muito obrigado pela presença. Bom, e no Brasil, a gente sabe que as leis civis, elas também são leis mutáveis. E no Brasil a gente teve o Código Civil, que ele foi reformado em 2002, que foi a última reforma. E antes ele houve outras reformas também. No Código Civil, antes havia a previsão de que quando uma família tivesse de luto, ela era obrigada por lei a colocar cortinas pretas, a pessoa ficar por uma semana usando roupa preta. Era uma lei que tinha, só que ela foi reformada, foi atualizada, né? Então, assim, são leis que vão mudando. Já a lei de Deus, a lei natural, ela é imutável. Ela não muda. O que acontece é que Moisés escreveu os 10 mandamentos e eles foram sendo atualizados, esses 10 mandamentos. Eles não estão inválidos, ou seja, foi coisa que acabou. Por mais absurdo que seja, a gente lê aqui, não cobiçareis a mulher do vosso próximo. Quer dizer então que o homem da vossa próxima pode cobiçar. Não, veja bem, a Bíblia foi escrita num contexto patriarcal, né? Assim, aquela coisa que já viu, é um homem gerando outro homem, se você for olhar na Bíblia. Porque era o contexto que eles tinham, né? Infelizmente, assim, a mulher não era vista, naquela época, não era vista assim como uma pessoa, né? Um ser assim, igual hoje, nos dias de hoje. Felizmente, graças a Deus, as coisas evoluem. E a gente vê que hoje em dia as mulheres têm já têm voz, né? Embora ainda tenha alguns problemas sobre isso, mas ainda, né, a gente vê que está evoluindo. Isso faz parte da evolução, a lei de progresso, né, como eu acabei de falar. Então, assim, esses 10 mandamentos eles vão evoluindo, né? E tinha também a mediunidade, como eu falei, né? Que foi as pragas que aconteceram no Egito, foram frutos da mediunidade de Moisés, que era a mediunidade de efeitos físicos, né? Assim como os 10 mandamentos. Inclusive, quando ele voltou com os 10 mandamentos, as pessoas tinham feito um bezerro de ouro. Aí ele destruiu, com o poder da mediunidade dele, esse bezerro de ouro. Aí a segunda revelação agora, que a gente está indo dentro do capítulo, não vim destruir a lei. Jesus, ele. Isso. Chegamos nele. A lei mosaica, a lei de Moisés, ela tinha um caráter essencialmente disciplinador e punitivo. Agora, o objetivo dela era o domínio pelo temor, ou seja, causar o temor para dominar aquele povo, que era um povo muito ignorante, muito bruto, né, que eram ex-escravos, né, então daí já vê, né. Já Jesus, ele traz uma nova visão sobre Deus. Jesus é que começou a chamar Deus de Pai. Moisés não chamava, não. Moisés não falava que Deus era Pai. Moisés não falava que existia reino dos céus. Não. Jesus é que veio falando isso aí. Jesus trouxe essa, vamos dizer assim, essa inovação espiritual, né, de falar esses termos, né. Então, Jesus, ele deixou bem claro também, eu não veio destruir a lei nem os profetas, veio adaptá-lo à evolução da humanidade que se encontrava naquela época. Porque a lei de Moisés, ela já estava começando a apresentar rupturas, né? Tinha os samaritanos que já estavam seguindo o Pentateuco de Moisés de uma forma diferente para lá. Aí já tinha os saduceus que não estava nem aí, queria viver o dia de hoje, pronto, acabou, o materialismo, o sensualismo. Aí já tinha os essênios que já estavam bem na frente, que já pregavam amor ao próximo, inclusive. Olha só que interessante, né? A gente viu na live passada isso aí, na introdução, né? E assim, vários povos lá estavam assim. Então Jesus chegou com essa novidade, que é a lei do amor e do perdão, que antes não existia. Era um amor assim meio difícil, né? Assim, diferente, ninguém entendia direito.
que Jesus fez com os 10 mandamentos? Resumiu. Aí ele disse, está lá em Mateus capítulo 22, versículos de 34 a 40. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí estão contidos todos os mandamentos e os profetas. Assim ele disse. Não é? Porque se a gente for olhar bem assim, esse amor que Cristo pregava não é um amor assim romântico, romantizado, como a gente vê por aí, né? Hoje em dia nos livros, nas novelas, tal, aquela coisa. A gente confunde amor com paixão. Amor é assim, quando a gente respeita, quando a gente trata bem, quando a gente realmente entende. Sabe, amor assim, é a caridade. O amor em prática é a caridade. É a compreensão, é o não se vingar, é o não odiar, é o não desejar o mal. É bem isso aí. Então era isso que o Cristo pregava. E ele dizia também que o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido, até o último iota e o tio. Iota é uma letra lá do aramaico, que ela parecia uma vírgula, só que era uma letra. Era pequenininha, uma vírgula. Então, assim, ele quer dizer com isso que muitas coisas teriam de se cumprir até o tio, para que o céu e a terra passarão. Mas o céu e a terra passarão? Como assim? A terra vai passar? Passar como? Dá para entender o seguinte, que quando Jesus chegou, já estava instalado a categoria dos mundos. Né? A gente sabe que o mundo era primitivo, depois virou provas e expiações. Então Jesus chegou já nesse mundo de provas e expiações. E já veio trazendo essa novidade. Então, para o mundo depois evoluir e passar para uma condição, a condição seguinte, que é de mundo de regeneração, é justamente isso que ele estava falando. Que a terra não passará sem que tudo esteja cumprido, tudo que está lá presente. Olha só que interessante isso, hein? Muito mesmo. Então, vai passar por uma categoria de mundo de regeneração. E depois de regeneração vem o quê? Vem mundos felizes ou ditosos, depois mundos celestes. Dizem que lá para 2057 a Terra vai começar a entrar nesse estado de regeneração. Aí eu acredito que vai regenerar tudo. O homem vai ser regenerado em espírito e em matéria. A natureza, né, que a gente está destruindo aí, né, adoidado, vai ser regenerada também. E muitas coisas que a gente está perdendo hoje talvez vai recuperar. Espero. Jesus ele não era um legislador, um simples legislador, um moralista. Ele tinha uma função maior que isso. Ele tinha o exemplo do que ele pregava. Jesus ele juntava a ortodoxia com a ortopraxia. O que isso quer dizer? Ortodoxia é a lei. Ele pregava uma lei. E a ortopraxia é o seguinte, é o cumprimento dessa lei. Então, assim, ele não deixava, assim, não ficava só de falar e pronto, não fazia, não. Ele falava e fazia, era diferente. Aí os outros discípulos, os apóstolos, registravam, fizeram os livros. Então, assim, Jesus ensinou muito, mas ele não ensinou tudo. Por quê? Ele podia ter ensinado tudo? Podia, claro, ele sabia. Só que nós, naquela época, nós, os humanos, né, as pessoas humanas, nós não tínhamos capacidade para entender, não teríamos, né, se ele tivesse falado. Tanto é que ele buscou tantos recursos da parábola por isso, porque nem tudo poderia entender. Se ele foi tentar explicar sobre a reencarnação para um doutor da lei, que era Nicodemos, e ficou aquele problema, aquela dúvida, imagina, se ele fosse falar para uma pessoa média, um homem médio, sobre essas coisas do céu e da terra. Não ia dar, né? Ia ficar complicado esse negócio. Então, assim, ele não ensinou tudo porque as pessoas da época, que nós estávamos lá reencarnados, né, não tínhamos condições de entender. Alguns entendiam muito bem, outros não entendiam nada. Então, assim, havia coisas que a humanidade não podia entender, né? Mas, veja só, com toda a explicação que Jesus fez, com todo o ensinamento que ele proporcionou, ele abriu o caminho. Um caminho para o que viria depois, né? Claro, houve uma deturpação desse caminho, né? Veio a Igreja Católica e começou com aquele materialismo todo que aconteceu lá na época da Inquisição e tudo mais, assassinando pessoas, né? Que supostamente eram pessoas que faziam mal. Aí depois veio a reforma dessa igreja, né? Aí também começou a ficar perdida a coisa. Mas o caminho estava preservado, né? Embora cada um começasse a tomar um caminho diferente. O caminho para o que viria depois, né? As novas revelações. Por isso que falava, né? Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Por isso, ninguém vem ao Pai senão por Ele.
pelos ensinamentos que ele deu, ensinamentos morais, né, vamos dizer assim de passagem, né? É o caminho para Deus. E a terceira revelação é o Espiritismo, ou a doutrina espírita, ou doutrina dos espíritos, né, codificada por Allan Kardec, exatamente, Allan Kardec, né, o nosso assim, o codificador que ajudou, né, que desvendou, tirou o véu dessas coisas. Porque houve uma época que começou a ter muitas, mas muitas manifestações mediúnicas mesmo, assim, que nunca houve tanto assim na Terra, igual havia naquela época. E Allan Kardec, tomando conhecimento lá em Paris, na França, ele começou a falar assim, não, mas deve ter alguma coisa por trás disso aí que não pode ser. Então ele começou a investigar e descobriu que os causadores daqueles fenômenos eram os homens, as mulheres que tinham vivido e estavam mortos, encarnados, passado para o mundo espiritual. E vinham querer se comunicar, até entender o que estava acontecendo com eles mesmos. Então é isso, né? O Espiritismo não está personificado em ninguém. Então é errado dizer que a primeira revelação vem em Moisés, a segunda revelação em Cristo, a terceira revelação em Kardec. Não. A primeira revelação vem em Moisés, sim. A segunda revelação em Cristo, sim. A terceira revelação vem despersonificada, vem nos espíritos. É o ensino dos espíritos. São vários espíritos comunicando aí. Então é o fruto dado pelo ensino dos espíritos, são as vozes dos céus. Lembra lá do prefácio, quando a gente estudou, nessa roda de estudos sobre o prefácio? Está lá dizendo, os espíritos que são as vozes do céu, vem, tá lá. Então é a ciência nova, o espiritismo. Revela a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ou seja, existe um mundo espiritual, existem habitantes desse mundo espiritual, que são os espíritos desencarnados, e eles se relacionam conosco, que somos espíritos materializados, espíritos encarnados, né? Uns muito encarnados, outros menos encarnados. Eu, por exemplo, estou bem encarnado, né? Que eu estou acima do peso, né? Mas assim, de forma que todo mundo faz parte desse mundo corpóreo e a gente tem essas relações com o mundo espiritual. Uma curiosidade, Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Sabe por que ele proibiu? Porque acontecia. Se não acontecesse, ele não proibiria. Mas os seus discípulos, eles iam até os oráculos para falar lá com as pitonisas, para elas entrarem em contato com os espíritos e revelar para eles as coisas. Quer dizer, ele proibiu, foi fazer os sortilégios, fazer a vulgarização disso, usar de forma respeitosa podia, naquela época. Então, assim, e outra coisa, o Espiritismo ele tira o caráter sobrenatural dessas revelações, dessas manifestações, porque não é sobrenatural, é natural. Ela é sobrenatural, é a força viva da natureza. Por quê? Porque faz parte desse mundo. Os espíritos desencarnados, eles fazem parte desse mundo também. Claro que eles têm um lugarzinho que eles ficam, né, que é aqui na crosta terrestre, nas colônias, né, Nosso Lar, Alvorada Nova e outras mais aí, mas faz parte. Exatamente. Então, assim, a codificação do Espiritismo por Kardec começou com o Livro dos Espíritos, em 1857. Depois veio para o Livro dos Médiuns, 1861. Aí o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que nós estamos estudando aqui, que a terceira versão francesa dele, que é a que a gente usa, né, que no mundo inteiro, foi de 1864. O Céu e o Inferno é outro livro, que ele foi também lançado em 1865. E por último, a Gênese, que é de 1868. Exatamente. Aí depois veio um livro chamado Obras Póstumas, que ele começou com Kardec, mas não terminou porque Kardec desencarnou em 1869. Kardec desencarnou. Aí ele foi lançado em 1890, Obras Póstumas. Ela não foi concluída por Kardec, mas sim por Amélie, que era sua esposa e seus amigos. E tem também os 12 volumes da Revista Espírita, que Kardec lançou, que é cada livro assim de 600, 500 páginas, que é de 1858 até 1869. Foi justamente quando Allan Kardec desencarnou. E ele deixou, inclusive, a última versão da Revista Espírita pronta, antes de desencarnar. Era um trabalhador, né? Vamos falar a verdade, né? Trabalhava bastante. Então, enquanto Jesus dizia, eu não vim destruir a lei, o Espiritismo vinha dizer, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. E foi justamente isso que aconteceu. O Espiritismo não nega Jesus, não nega os ensinamentos do Cristo. O que o Espiritismo nega são certos ensinamentos ou certas coisas que se colocaram atribuído a Jesus e que na verdade não era. Certo? Certos misticismos que colocavam com Jesus. Então, isso deixava bem claro.
Dentro do capítulo Não Vim Destruir a Lei, tem também um item chamado Aliança entre a Ciência e a Religião, que aí já é a instrução dos espíritos. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. A ciência, ela revela os mistérios, as coisas do mundo material, né? São os conhecimentos do mundo material. Já a religião revela os conhecimentos e as coisas do mundo espiritual. Mas agora, tanto assim o mundo material quanto o mundo espiritual, ou seja, a ciência e a religião, elas têm uma matriz só, que é Deus. É o único Deus. Deus, ele permite que a gente tenha realmente o conhecimento da religião e da ciência, né? Então elas não tem por que se negar. Mas sabe o que separou essas duas alavancas do conhecimento da inteligência humana? O que separou? O materialismo. O materialismo entrou realmente fundo na ciência e também fez parte da religião. Então ficou aquela coisa, os religiosos não queriam perder sua zona de conforto, então eles negavam a ciência. Então quando a ciência começou lá atrás, né, com Giordano Bruno, né, que foi queimado em 1600, porque ele trazia revelações assim que o pessoal da igreja não gostava, e depois Galileu Galilei, que teve que se retratar, porque ele tinha feito conhecimentos científicos interessantes, mas teve que se retratar, senão ia morrer. Então assim, é o materialismo. Entre uma e outra, que começaram a se negar. Então teve aquela diáspora entre elas. Mas elas estão voltando a se unir. E, segundo o que revela o Espiritismo, vão estar mais unidas do que nunca no futuro. Exatamente. Olha só, gente. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Em 1940, o Emmanuel, nosso Emmanuel, conhece, né? Pois é. Ele lançou um livro chamado O Consolador. Aí tem uma questão lá, que é a questão 204, que ele fala que o intelecto e a moral são duas asas que fazem a alma se elevar. O intelecto e a moral são duas asas que fazem a alma se elevar. Aí, em 1998, o então Papa João Paulo II ele lançou uma encíclica. Encíclica é uma carta aos fiéis. Que o título dela era Fides et Ratio. O que é Fides et Ratio? Isso é latim. Fé e razão. O que ele falava num dos trechos dessa encíclica? Fé e razão são duas asas pelas quais o espírito humano se eleva. Olha só que interessante, hein? Então, tanto Emmanuel, já no Advento do Espiritismo, em 1940, falava uma coisa que depois foi ratificada, foi confirmada pela Igreja Católica nessa encíclica de 1998. Pode procurar aí no Google. Fides et Ratio. Escreve ratio com T, tá? Fides et Ratio. Aí você vai ter acesso a essa encíclica que fala sobre isso. Olha que interessante isso, né? Pois é, mas o que une a ciência e a religião? Podemos dizer que é o quê? A filosofia. Porque filosofia não é ciência. E também não é religião. Filosofia é filosofia. É a busca daquilo que pertence a nós, mas a gente ainda não tem. O conhecimento, aquela coisa. E a filosofia, ela traz em si a lógica e a ética. A lógica é algo que precisa para a religião não ser o quê? Cega, não ser fundamentalista. E a ética é o que precisa para a ciência, para que ela não seja o quê? Não seja algo assim desoladora, né? Devastadora. Então, tá entendendo? Ciência, religião, aí tem a filosofia. Ciência, filosofia e religião. O que eu tô falando? Espiritismo. Ciência, filosofia e religião. Exato. E tem também um item chamado Nova Era. E esse item Nova Era... Voltou. Tem um espírito israelita que ele ditou uma mensagem, foi psicografada em Mulhouse em 1861, que é uma cidade lá da França. Ele fala de Moisés e do povo semi-selvagem que ele guiou, né? Durante 40 anos nos desertos, aquela coisa toda. E Moisés, é bom dizer o seguinte, que ele, para fazer valer as leis, os 10 mandamentos, que está escrito lá, não matarás, ele matou 2.000 pessoas. Moisés mandou matar 2.000 pessoas porque não queriam aceitar os 10 mandamentos. Isso que eu estou falando para vocês tem fonte. Está nos 4 evangelhos de João Baptiste Rostang, J.B. Rostang. Ele escreveu os 4 evangelhos.
E lá está dizendo que o Moisés, para fazer valer os 10 mandamentos, ele teve que matar 2.000 pessoas. E lá está escrito, não matareis. Pois é. Por quê? Porque o povo era muito selvagem mesmo, muito selvagem, então ele precisava realmente fazer valer. Então Moisés, ele para fazer valer isso aí, ele teve que lançar mão disso, infelizmente, né? Aí ele fala que o Cristo foi o iniciador da moral mais pura. Exatamente, como eu falei para vocês, né? Antes não se falava que Deus era Pai. Antes não se falava de o reino dos céus. Antes não se falava da vida futura. Não, o futuro era aqui mesmo na Terra. Então, assim, Moisés não tratava assim, as pessoas como Jesus tratava, porque já tinha passado muito tempo. Entre Moisés e Jesus tinha 2.000 anos de diferença. Então, assim, muita coisa tinha acontecido, né? O André Luiz está dizendo aqui, ó, religião e cristianismo não... religião é cristianismo e não espiritismo. Espiritismo é ciência. Sim, meu amigo, espiritismo é ciência, mas é filosofia e é religião também. Não vamos esquecer do tripé, né? Exatamente. O próprio Kardec fala que espiritismo é uma religião, mas não uma religião tradicional, uma religião com sacerdotes, com rituais, com mistérios e tudo mais que a gente vê por aí nas religiões tradicionais, né? Vamos lembrar disso também. No passado, o espiritismo ficou muito adstrito somente à religião, ou à ciência, quer dizer, que inclusive lá na França o espiritismo ele é só religioso ou científico. O que aconteceu? Essa árvore foi transplantada da França para o Brasil. Por quê? Porque precisa das 3 coisas. E foi isso que aconteceu aqui no Brasil. E tem também uma mensagem de Fénelon, que ela foi recebida em Poitiers em 1861, que é outra cidade da França. Que ele falava, precisamos avançar moralmente. Ele já estava fazendo esse apelo, que é o avanço moral que precisava fazer isso. Então a ciência avançou, a tecnologia avançou, como a gente vê até hoje, mas agora a gente precisa avançar também a parte moral, como a gente viu lá, né, o texto, fides et ratio, né? Ou seja, o intelecto e a moral têm que andar juntas, porque são 2 asas que, se elas estiverem do mesmo tamanho, o espírito voa, né? Vai para cima. Agora, se tiver uma curtinha e a outra longa, fica só girando, né? Pois é. Então, há de avançar no amor e a moral. E Fénelon fala também que nós somos o quê? Grãos. Então, por isso que é a dificuldade, porque nós somos grãos, né, ainda, né, em termos de entendimento, de evolução, aquela coisa. Mas ele diz aqui também no texto, são os grãos de areia que formam as montanhas, né? O que seriam das montanhas se não fossem os grãos, né? Pois é. Então, é esse fato aí. E tem também outra mensagem de Erasto, que é o discípulo de Paulo, que é em Paris, 1863, que foi recebida. Então, assim, ele fala de Santo Agostinho, que foi um dos maiores divulgadores do espiritismo, né? Várias manifestações, inclusive na Revista Espírita, tem o nome desse espírito, né, esplendoroso, né, muito sábio, né? Já desde quando ele estava aqui encarnado entre nós, ele já era um espírito sábio. Ele é muito estudado na filosofia hoje, na academia, como a gente sabe. E ele tem um lema, que é: no interior de todo homem existe Deus. Aí a gente vê lá no livro dos Espíritos, né, onde é que está escrita a lei de Deus? Aí a resposta, na consciência. Mas então ele tinha uns ensinos muito interessantes, porque ele falava que, só para provar que Santo Agostinho já era o propagador do espiritismo. Ele, na verdade, deu um tom cristão a Sócrates e Platão. Foi ele que trouxe isso aí, resgatou, vamos dizer assim, né? Então, Santo Agostinho falava da imortalidade da alma, ele falava da existência de outros mundos, isso ele encarnado, hein? A necessidade do autoconhecimento. Pois é, porque ele pegou lá de Sócrates, Platão, né? Que tá lá no portal da Ilha de Delfos, né? Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o mistério dos sábios e dos mundos, né? E do universo. Está escrito lá, né? E o livro, e ele tem um livro que chama As Confissões, né? Que ele falava nesse livro que a mãe dele, que estava morta, ele pressentia que ela vinha falar com ele e dizer para ele coisas sobre a vida futura. Então, assim, o contato entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Ele já deixava claro isso aí. E no Espiritismo, depois que ele estava já desencarnado, ele é um dos espíritos que consta aqui como um dos colaboradores, um dos grandes trabalhadores na edificação da doutrina espírita, né? No Livro dos Espíritos temos 4 passagens de Santo Agostinho, assinados por ele, e são textos, assim, artigos, vamos dizer assim, se a gente puder dizer dessa forma, né? Que na época talvez o nome era outro, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo são 6 passagens que aparecem lá com o nome de Santo Agostinho.
Agora a gente não pode deixar de esquecer que que no Livro dos Espíritos, na questão 619, desculpa, 919, não está aqui. Tem aquela passagem, assim, aquela passagem que a gente conhece, né, que é o conhece-te a ti mesmo, que Allan Kardec pergunta, né, qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Aí Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, é Santo Agostinho de novo, relembrando o que ele tinha escrito quando ele estava aqui entre nós. Aí Allan Kardec, que também, né, ele era muito sábio, inteligente, ele também foi e refinou essa pergunta, né? Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí Santo Agostinho vem tecendo um texto maravilhoso, uma passagem muito legal, muito bonita mesmo, que abre portas para nós sobre essa coisa do autoconhecimento, conhecer-se a si mesmo, que ele diz uma coisa sobre ele, o que ele fazia. Ele não dizia que era o certo, mas o que ele fazia. Toda vez que ele ia dormir, ele fazia uma reflexão sobre tudo que ele tinha feito, se ele tinha prejudicado alguma pessoa, se ele desconfiava que tinha alguém que tinha algo contra ele. E assim ele passava limpo tudo que tinha acontecido com ele. E ele fazia isso todo dia, todo dia. Então, dessa forma, ele foi conseguindo elementos para se autoconhecer, fazer na prática esse autoconhecimento. Então, dessa maneira, Santo Agostinho, ele realmente conseguiu explicar para a gente isso, né? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Direis como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera mais econômico, o previdente orgulhoso, julga em si só a dignidade. Isso é muito real, mas tendes um meio de verificação, de não iludi-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificareis, se praticadas por outra pessoa. Então, aquela história. Bom, eu fiz tal coisa, mas assim, eu fiz em legítima, não sei, tal, agi de acordo com a minha consciência. Mas se fosse o contrário, se tivesse feito comigo, eu ia gostar? Aí vem aquela máxima, né? Não façais aos outros o que não gostaria que se fizesse contigo. Daí também já tem esse ensinamento, que na verdade assim, é um desdobramento de quê? Amar o próximo como a si mesmo. E assim vai evoluindo. Então, olha só, para recobrar, nós temos aqui, eu não vim destruir a lei, que é uma passagem bíblica, que é Jesus explicando para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e a gente retoma no Evangelho segundo o Espiritismo que Moisés veio trazer a primeira revelação. Moisés, que é um espírito missionário, que nasceu em condições adversas, foi abandonado para não ser morto, foi adotado pela filha do faraó, foi criado por este, tomou conhecimento de toda aquela inteligência que havia lá no Antigo Egito e tudo mais, e por fim ele conseguiu libertar o povo da escravidão, do jugo do Antigo Egito. Mas só ele tinha o quê? O conhecimento que o faraó tinha dado para ele. Então quando ele foi explicar, ele tinha que explicar de uma forma que as pessoas entendiam, porque ele tinha que dominar aquele povo, porque ele ficou 40 anos andando com eles. Então ele tinha que dominar, ele tinha que ter a sua autoridade moral. Então ele começou a explicar para o povo como que começou o mundo, quando começou aquela coisa. A gente vê no livro Gênesis. E por fim ele criou as suas leis, as leis morais e as leis civis, que são leis que vai mudando. Leis morais não, elas ficam intactas. O que acontece é que ela vai sendo atualizada. Né? A sua essência não mexe, na verdade. Então o que acontece? Aí depois veio Jesus, né? Jesus que clarificou, deu toda uma ideia diferente para isso, veio trazendo, né, a vida futura, o reino de Deus, veio chamando Deus de Pai, que ninguém até então fazia isso, e por aí foi, complementando. E assim foi crescendo. E por fim, o Espiritismo.
E dentro do Espiritismo a gente já conhece que existe sim um mundo espiritual, um mundo real, a ciência já estuda isso, a parapsicologia ela deixa muito claro essas manifestações, né, de espíritos, só que lá eles dão outros nomes, aquela coisa toda, mas se você for olhar, for estudar com uma certa atenção, é a mesma dinâmica, aquela coisa toda, certo? Deixa eu só dar uma lida aqui, que eu tenho o nosso amigo André Luiz K9, ele tá falando aqui, né? Só faremos o Espiritismo evoluir quando mostrarmos que ele não é uma religião, porque assim todos poderão ser espíritas. Bom, eu entendo o seu ponto de vista, meu amigo, né? Mas isso não é invenção minha, né? O Espiritismo é ciência, filosofia e religião, como eu já havia falado para você antes, né? Tal, assim. Então, acho que assim, é seu ponto de vista, eu respeito, né? A gente respeita, né? Assim como a gente respeita outros pontos de vista. Mas o Espiritismo é o tripé, né? O lema do Espiritismo é Deus, Cristo e Caridade. E o Espiritismo ele é alicerçado nessas três grandezas, que é ciência, filosofia e religião. Exatamente. Então, é o que a gente havia falado, né? A gente tem a ciência e a religião, que viviam se negando. Mas aí aparece um momento em que elas começam a se unir, por quê? Porque o materialismo começou a ser abalado, pois o Espiritismo veio para realmente destruir o materialismo. Porque o materialismo estava realmente acabando com a esperança das pessoas. Muitos estavam se suicidando, inclusive na Paris da época de Kardec. E é o materialismo que faz com que a gente tenha até aquela ansiedade, pensar que depois dessa vida nada vai vir, vai ser o pó. Então para que eu vou estudar? Para que eu vou ser bom? Para que eu vou ser uma pessoa de virtudes? Sendo que eu posso viver nos vícios, viver na vida louca. E daí? Depois vai ser o pó mesmo? Não. Aí vem dizer assim, não, depois daqui tem outra vida, você vai reencarnar, você vai nascer, e essa outra vida vai depender do que você faz nesta. Então se você se esforça para ser virtuoso nessa vida, pode ser que na próxima vida você vai ter a compensação, porque é uma lei natural. Isso não é algo assim que a gente vai ficar no achismo. Não, é a lei, é uma consequência. É aquela velha história, se eu quero colher laranja, eu tenho que plantar laranja. Não adianta eu plantar abacaxi. Se eu quero colher coisas boas, eu tenho que plantar coisas boas. Então é o que a gente faz nessa vida. Então isso ajuda, dá um acalento no coração da gente para que a gente possa, né, ser melhor, acreditar na bondade, acreditar na virtude e assim viver a nossa vida. Ter uma vida melhor, é lógico, proporcionar para que o amor prospere, né? Mas hoje em dia a gente vê assim, que tem algumas pessoas que ainda estão na lei de Moisés, lá, sabe, naquela coisa de Moisés, né? A gente vê que, principalmente algumas religiões aí, elas estão ainda paradas lá na primeira revelação, que foi Moisés. Aí já tem outras religiões, que é a maioria, né, assim, outras, né, tal, que já estão assim mais na segunda revelação, que é com Cristo, né? Naquela coisa assim mais na letra fria mesmo, sabe? Tal. Agora a gente tem a terceira revelação, que como o nosso irmão André Luiz disse, não é só restrita aos espíritas. O espiritismo é para todos. Isso deixa claro na introdução, no prefácio, quando a gente lê do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem acompanhou as rodas de estudo até hoje e viu lá os outros estudos que nós fizemos, lá está dizendo, essas revelações dos espíritos vêm para todos, não é só para um ou para esse ou para aquele, né? Não, é para todos. Então, a pessoa, como eu insisto aqui, a pessoa pode ser católica, pode, mas e ela pode ser espírita? Sim, não tem problema nenhum. Não tem essa coisa que eles falam lá, não, que o espiritismo, não sei o que, é falta de conhecimento isso aí, certo? A pessoa pode ser evangélica e ser espírita? Claro que pode. O pai da minha esposa, né, ele era pastor da Igreja Batista, ele tinha na sua biblioteca alguns livros espíritas, ele lia. E ele levava, de certa forma, isso aí, de uma forma que não ia chocar, né, a irmandade lá da igreja, ele levava esses conhecimentos lá para a igreja e falava, de acordo com a Bíblia, claro. Por quê? Porque o Espiritismo não vem negar Jesus, muito pelo contrário, vem dar complemento a tudo que Cristo ensinou para nós, certo? E é assim que a coisa acontece. Então, a pessoa pode ser até de uma religião que não tem a matriz cristã, como por exemplo o budismo, claro. Se você pegar os ensinamentos do Buda e do Espiritismo, tem muito a ver com Cristo, sabe?
Se a gente pegar o islamismo, o Alcorão, é um livro que prega fraternidade entre as pessoas, é um livro que você vê que tem passagens lá que diz muito sobre o amor ao próximo. O que acontece é que o fundamentalismo religioso, misturado com a política e aquela coisa, né, que a gente vê na política externa aí, o fundamentalismo, o radicalismo, vira o que vira, distorce. Mas não é uma religião feita para odiar, não. O islamismo é uma religião respeitosa. Maomé era um missionário que ele veio realmente trazer essa boa nova para o povo dele, sabe? Então, assim, por isso nós devemos respeitar e sempre procurar na essência. Se a gente vê que certos seguidores fazem coisas ruins, não pense que isso faz parte lá da religião. A árvore está lá. É porque às vezes alguém interpretou errado. Igual hoje em dia uma pessoa veio me criticar porque eu fiz uma postagem sobre Divaldo Franco, que ele falava uma mensagem muito boa, que não importa a religião, mas assim o que a pessoa se comporta dentro dessa religião, isso que é o que importa. Aí vem me falar sobre política brasileira, aquela coisa toda, que eu não vou entrar aqui nesse particular. Mas assim, a gente tem que pensar nas mensagens que são ditas, sabe? No valor dos ensinamentos que a gente recebe. E é isso que vale na vida. Opa, voltou, né? Então, pessoal, é isso. Faltam 10 minutos. Eu gostaria muito de convidar a todos, né, se ainda não fazem, né, seguir o canal Somos Espiritismo, que é um canal que a gente faz com muito carinho, coloca conteúdos, né, espíritas e cristãos, para que a gente possa se inspirar, possa ter dias melhores, né, para acompanhar nessa jornada. Nós estamos presentes não só no Instagram, mas também no Facebook, no YouTube, certo? Então, quem puder, siga o nosso canal, por favor, tá bom? Para que a gente continue esse trabalho. E semana que vem, na próxima quarta-feira, vamos ter nova roda de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Dessa vez o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, tá bom? Agora, às 19h30, vai ter uma live que eu vou participar junto com o Leandro Pelogia, que é o Aprendiz Espírita 21. Aí a gente vai falar sobre o perdão segundo o Espiritismo. Então, se vocês puderem, né, se tiver, né, aparece lá, Aprendiz Espírita 21, aqui no Instagram, tá bom? A gente vai fazer essa live. Agora eu vou dar uma pausa, vou tomar uma água e depois eu vou voltar para a nova live. Eu agradeço muito a todos que participaram, a Marta que está aqui, a Luz Espiritual, Diverso Clash, isso, GH Gonçalves, né, a Beatriz, o Hélio, muito obrigado, o André Luiz K9 participou, muito obrigado, e a Nath, a Betânia lá de Cajazeiras, muito obrigado. Então é isso, pessoal. Até quarta-feira que vem, tá bom? Fica com Deus, tá? E agora eu vou pedir para que cada um que estão aqui agora, para que nós possamos fechar os nossos olhos e assim agradecer por essa reunião que nós podemos ter junto da presença dos nossos amigos no mundo corpóreo e também do mundo espiritual, nos intuindo, nos ajudando, para que nós possamos levar essa palavra, essa doutrina espírita, né, tão boa, uma doutrina consoladora para os mais diversos lugares. E assim agradecemos essa oportunidade desse estudo. Muito obrigado, que assim seja. Pessoal, essa live vai ficar salva no IGTV do canal Somos Espiritismo, tá bom? Se vocês puderem, compartilhem, tá bom? Tchau!